Que bom que você veio. Que bom que vamos poder conversar sobre aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te prendido em alguma área. Eu espero que você saiba que o que nós vamos conversar aqui é para o teu crescimento, é para o teu desenvolvimento. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te mostrar um caminho que te leva à redenção e à cura, que é Jesus Cristo. Olá, pastor. Obrigado por me receber aqui. Eu precisava mesmo falar com o senhor. Tem acontecido algumas coisas que eu não tenho conseguido me livrar. Eu me envolvi muito profundamente com a pornografia. Eu só tenho alegria quando eu vejo pornografia e fico sozinho. E não tem mais ninguém perto de mim e eu consigo me saciar. Eu queria a sua ajuda nisso. A única coisa que me traz alegria é chegar em casa, pegar meu celular, pegar meu computador, tirar minhas roupas, ficar assistindo aquilo e me satisfazer. Eu já perdi muitos relacionamentos por causa disso, porque eu quero trazer aquilo que acontece na pornografia para dentro dos meus relacionamentos. E não falo nem em relação a sexo apenas, mas a comportamento. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como lidar com essa situação. Talvez eu não vá ter ninguém nunca mais. E todo o meu condicionamento de prazer está em mim mesmo. Eu não consigo ter prazer em abraçar alguém, em pegar na mão de alguém. Eu não sinto prazer em apenas estar perto de alguém. O meu prazer é com a pornografia e só. Eu sei que isso é normal. Todo mundo faz isso. Quem que não vê pornografia? Quem que não se satisfaz com pornografia? Eu acho que, apesar de ser normal, como que eu faço para ter bons relacionamentos e me satisfazer? É possível ter relacionamentos saudáveis e prazer ao mesmo tempo? É impossível você ter uma vida na pornografia, uma vida na impureza, ter alegria e prazer ao mesmo tempo. É um tema forte que nós vamos tratar hoje, mas é um tema muito atual. E antes de nós começarmos, eu quero te convidar a você fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Porque quem vai conduzir, ou melhor, quem vai continuar conduzindo, é o Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos buscando nos aperfeiçoarmos em Tua presença. Nós queremos fugir não só da aparência do mal, mas também do mal e de tudo aquilo que destrói o nosso corpo e que destrói o nosso relacionamento contigo. Espírito Santo, nos guia neste momento e nos faz entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que eu oro. Amém. O título dessa mensagem é Amor Pornô. De onde que vem isso? Amor pornô. Eu queria fazer umas pesquisas, mas não vai dar hoje. Eu não quero te expor. A única coisa que eu quero expor é o agente transformador de pessoas, que é o Espírito Santo de Deus. Por que eu vou falar sobre isso no Vida Amorosa Relevante? Porque é impossível ter uma vida amorosa relevante tendo a pornografia, a masturbação e o sexo como parte da sua vida. É impossível você ter um relacionamento saudável praticando sexo sendo solteiro. Eu não estou falando dos casados, não em relação ao sexo, mas a pornografia abrange a todos, indiscriminadamente, homens, mulheres, casados e solteiros, porque a ciência tem colocado a pornografia hoje como a nova droga. A pornografia é tratada como algo que danifica o ser humano, e isso não vem dos cristãos. Isso vem da ciência. Mas o que é pornografia? De onde que surgiu isso? Quem foi o desgraçado que inventou esse negócio?
Pornografia é a junção de duas palavras gregas, porné e grafém, que juntas significam: porné é prostituir e grafém é escrever. As duas palavras juntas que formam pornografia podem ser traduzidas como escrita sobre prostitutas ou escrever sobre prostituição, que é o que se trata a pornografia. É impossível desassociar a pornografia da prostituição. Essa palavra pornografia, ela surgiu no meio do século XIX, quando o ser humano começou a condensar isso de uma forma a trazer um prazer para quem consumisse aquele tipo de material. Os desenhos de pessoas desnudas existem desde sempre. Existem pesquisas que encontraram, e pesquisadores encontraram esse tipo de material desenhado nas paredes há 7.000 anos atrás. O ser humano sempre foi curioso sobre tudo, e principalmente sobre si. Mas o que o ser humano tem feito nos dias de hoje, com a imagem humana, é por demais depreciativa. E tem destruído vida de solteiros e casados, de cristãos e não cristãos. Todos aqueles que se envolvem com pornografia carregam em si a marca da destruição do pecado. Alguém, e eu já esperava isso, nos criticou por causa do tema. Como que trata um tema desse? Como que é algo, eu nem sei que palavra foi que a pessoa usou, mas como se fosse algo chamativo. Isso não é chamativo, é o título. Nós vamos tratar sobre pornografia hoje. Nós vamos tratar sobre um mal silencioso que invade a vida de milhares de pessoas sem ninguém saber. Porque a pornografia, você não chama ninguém para ver com você. O marido não chega em casa, ou pelo menos o que tem um mínimo de amor no seu coração, que tem um pouco de alma restante em si, não chega em casa e fala: esposa, vamos assistir pornografia hoje, vamos nos alegrar e vamos glorificar o nosso Deus através disso. É impossível. É impossível você assistir pornografia e glorificar a Deus. É impossível você assistir pornografia e sentir a presença de Deus. Muito pelo contrário. As pessoas que consomem pornografia, elas se sentem extremamente sujas, principalmente aquelas que têm algum tipo de consciência sobre a vontade de Deus sobre si. Qual que é o meu desejo com tudo isso? Que os nossos jovens tenham relacionamentos saudáveis e encontrem o ápice do prazer sem ser consigo próprio. A palavra pornéu, e eu vou falar sobre isso depois, todas essas palavras de onde vem a palavra pornografia estão na Bíblia. Sabia? Não sei se você sabia disso, mas está na Bíblia. E não é nada como um certo homem disse: não existe nada novo debaixo do céu. Eu quero te ensinar hoje algumas coisas, e eu espero que você consiga seguir com isso. Eu quero te ensinar sobre como a pornografia é algo que vai destruir a sua vida, sobre como você consegue sair da pornografia e como ajudar as pessoas que estão enfiadas neste mundo sujo e doentio. A base da pornografia sempre será a prostituição e, principalmente, a fornicação, tanto para quem atua quanto para quem consome a pornografia. A pornografia nunca vai estar desvencilhada da fornicação. O que é fornicação, pastor? Para você que não sabe, a fornicação não é apenas
o sexo entre duas pessoas que não são casadas. Pode ser duas pessoas solteiras, ou uma pessoa casada e outra não, ou as duas, mais um sexo fora do casamento. Mas é também todo o prazer alcançado sem ser com o seu cônjuge. Ou seja, se você é solteiro e você chega no ápice do prazer, que para os homens e para as mulheres é o orgasmo, para os homens ejaculação e para as mulheres algo semelhante, é fornicação. Pastor, mas não dá nem para eu bater uma zinha? Dá. Ninguém vai cortar seus respectivos membros que atuam em conjunto. Eu não estou falando que você não deve ter prazer. Eu quero te ensinar como ter prazer e a presença de Deus ao mesmo tempo. Porque uma das coisas que mais me enoja na vida, e me enojou, na verdade, é o fato de ter tido prazer sem ter tido Deus. Quando Deus cria Adão, e Deus o coloca no jardim, Adão não sabia o que era masturbação. Adão era um homem puro. Não havia pecado em Adão. Adão só descobre o prazer sexual quando Eva surge na história. Aí então tudo é pleno. Eu quero que você entenda algo. Você nunca vai ter paz se você tiver relação sexual sem ser com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua esposa. Você que é solteiro sempre vai ser atormentado por algo se você estiver praticando sexo antes do casamento. Eu não quero que o tom da minha mensagem seja como muitas vezes eu gosto, descontraído, leve, porque eu quero que você entenda o peso disso nas nossas vidas. Eu quero que você entenda o quanto isso é prejudicial para você. E a última coisa que eu quero é que os meus discípulos sejam prejudicados por qualquer coisa. Então, todo mundo que consome pornografia, ele consome também a fornicação, ele consome a fornicação, porque ninguém assiste pornografia para depois ir para a célula e falar, nossa, eu vou ser inspirado hoje por todo esse mundo de gente pelada aqui e vou lá pregar. Não tem como. Não tem como você assistir pornografia e chamar os seus pais para assistirem com você. E aí você entende que se os seus pais não podem assistir pornografia com você, imagina Deus. Eu quero que você entenda algo muito claro assim. Quem criou o sexo foi Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado. Quem criou o sexo? Foi Deus. Deus criou o sexo para mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou casado. Transar casado é a melhor coisa do mundo. E eu transo muito. Até a exaustão. Porque é assim que é bom, né? Pé em torta da câimbra. Pronto. E Deus fica ali, ó. Ah, meu garoto. Difícil pra isso, menino. Eu sou casado. Sou pai do Levi. E já coloquei outra a caminho, Beatriz. Eu transo muito. Todas as vezes que nós vamos transar lá em casa, Deus senta na cama e fala assim, arrebenta. Mas tem muita gente aqui que vai transar que quem senta na cama é o diabo. E fala assim, arrebenta, desgraçado. O diabo, então, ele criou algo que leva as pessoas a pecarem e, aparentemente, elas não têm culpa.
Porque eu sei que a maioria de vocês já deve ter ouvido que é importante você conhecer o seu próprio corpo. Então você se masturba, o menino, a menina, para conhecer o corpo. Mas aí, o que você faz depois quando você conhece o corpo? Você desenha algum mapa, você fala, olha aqui, ó. Você vai aqui, vira ali à direita, e aí vai subindo, vai descendo. Quem tem que conhecer o seu corpo é seu cônjuge. É o seu cônjuge. Ele tem que ter o rascunho do seu corpo. A pornografia cria algumas aberrações na gente. A pornografia estabelece um padrão de corpo, em primeiro lugar. Existe um padrão de beleza para se ter um prazer determinado. Mas Deus nos criou de formas diferentes. Cada um é diferente um do outro. Uns mais altos, outros mais baixos, um com menos, outro com mais. Quem define prazer no casamento é o cônjuge. E todo mundo que é casado tem a possibilidade de ser pleno no casamento. Porque Deus abençoa o casamento. A pornografia faz então com que meninos e meninas, rapazes e moças, homens e mulheres, comecem a deformar as pessoas que estão ao seu redor. Eles começam a ver, poxa, mas aquela coxa não é igual a daquele filme lá. Aquele bumbum não é igual o do filme. Aqueles seios não são como os do filme. E você começa a condicionar tudo aquilo que você deseja pelos olhos. Deus não nos criou para desejarmos e consumirmos o prazer pelos olhos, mas pelo tato. É por isso que nós casamos. E até hoje, tem advogado aqui? Cadê os meus advogados? Cadê minha equipe o corpo de advogados aí, o pessoal do SUTS? Eu posso estar errado nisso, certo? Eu sou pastor. Tudo bom, Aero? E o que eu entendo é que quando não existe a consumação sexual, ou seja, quando não há o ato sexual, é possível que o casamento seja anulado, certo? É possível? Vocês aí, doutores da lei? Porque se eu souber mais do que vocês, eu vou tomar o escritório de vocês. Se não houver o sexo após o casamento e aquele casal fala assim, ó, não houve sexo, a gente quer cancelar o casamento, a justiça cancela imediatamente o casamento. Não tem toda aquela papelada. Por quê? Porque o que consome o sexo, o que une as pessoas, não é o papel ou um anel. É o sexo. Isso une mais as pessoas do que as palavras, do que as promessas e etc. Fora do casamento, tudo se torna imoralidade. Tanto para solteiros quanto para casados. Olha, tudo que eu falar aqui é para solteiro e para casado. É para quem tem órgãos sexuais, todos. Uns menores e outros maiores. E tudo isso entra na prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é o sexo em troca de algum valor monetário ou algum outro tipo de favor, mas sempre é a venda do corpo em troca de algo. Deus não criou você para você vender o seu prazer, muito menos para você jogar o seu prazer pelo ralo. Deus criou o seu prazer para o seu cônjuge e vice-versa. Quero falar para você aqui alguns dados sobre a pornografia. É uma pesquisa americana, e porque o brasileiro não pesquisa nem sobre a política direito, imagine sobre pornografia. 12% dos sites na internet são pornográficos. Significa que 24.644.172 sites tratam sobre pornografia na internet. A cada segundo, $3.075 são gastos em pornografia.
$3.000 por segundo são gastos em pornografia nos Estados Unidos. 28.258 pessoas estão acessando pornografia agora, a cada segundo. 40 milhões de americanos visitam regularmente sites pornográficos. 40 milhões. 1 em cada 3 são mulheres. 25% de toda a busca na internet, Google e vários outros sites de pesquisa, 25% envolve pornografia. 35% dos downloads na internet são pornografia. Pastor, por que eu tenho que saber disso? Porque eu estou falando. Existe uma pesquisa, várias pesquisas de como a pornografia afeta o cérebro. E essa pesquisa não foi feita por pastores, foi feita por cientistas. E eles começam dizendo que, embora a pornografia prometa relaxar as pessoas, porque ninguém assiste pornografia para não se masturbar. Todo mundo que consome pornografia está assistindo porque quer chegar às vias de fato, sozinho, na depressão. O que é que a pornografia causa no cérebro das pessoas? Ansiedade, problemas de imagem corporal, as pessoas não aceitam o corpo que têm, porque o padrão são os atores e atrizes pornográficos, ou os... vou chamar de atriz, né? Baixa autoestima, problemas de relacionamento, insegurança, depressão. Esses são os sintomas de pessoas que consomem pornografia. Rapazes e moças que não aceitam o corpo que têm, porque o corpo que têm não se assemelha ao corpo de atrizes e atores que vivem só para aquilo. Que olham para os membros que têm, que Deus que deu, e não aceitam o tamanho, o volume e etc. Todo homem é capaz de dar prazer para a mulher. O tamanho do pênis nunca vai estar em evidência. Você que é rapaz, você que é homem, nunca se frustre por isso. Deus te deu o tamanho certo do seu pinto. Fica tranquilo. É como alguns momentos que existem, e vocês todos têm que assistir um documentário chamado O Renascimento do Parto. Alguém já assistiu esse documentário, O Renascimento do Parto? Ninguém assistiu, uma pessoa ali. Amém, filho? Pelo menos uma. Por quê? Porque esse documentário defende que existe uma falta de, como eu diria, ética talvez, uma falta de justiça em comunicar às pessoas que todas as mulheres conseguem ter parto normal. Todas. Ou a maioria delas. A maioria dos partos podem ser normais. E a maioria dos partos no Brasil são cesarianos. Porque os médicos falam, acredito que você vai deixar uma cabeça desse amanhã sair de dentro de você. Mano, todo mundo chegou aqui assim, arrebentando as bichinhas e vindo para fora. Deus fez tudo certo. Porque o corpo da mulher vai se adequando até o momento que chega a hora do parto. A mesma coisa é no sexo. Kevin Majeres, ele é um psiquiatra especializado em terapia cognitivo-comportamental e pesquisador de Harvard, uma das maiores universidades do mundo. Escreveu sobre como a pornografia age no nosso cérebro. Ele diz que a pornografia em si é uma atividade viciante. Todo mundo que assiste pornografia, se não parar imediatamente, começa a se viciar, porque a sensação que a pornografia causa no cérebro é idêntica à que as drogas causam. Pesquisas mais recentes, ainda de 2017 para cá, têm dito que o efeito que a pornografia causa no cérebro humano é o mesmo efeito que o crack causa.
Todo mundo sabe que o crack é uma droga que vicia quase que automaticamente. A pornografia tem esse mesmo efeito. Os receptores de dopamina. Dopamina é aquilo que causa prazer no homem, é aquilo que causa prazer na mulher também, para não ter nenhum aí ficar distorcendo o que eu falo. Causa prazer no ser humano. A dopamina é um elemento que Deus criou para a gente. Olha como Deus é legal. Deus criou a dopamina para a gente. Mas a dopamina, ela deve ser usada da forma que glorifique a Deus, e não da forma que abra espaço para o diabo agir na tua vida. Esse doutor, ele fala que a pessoa que consome pornografia, ela usa tanto a dopamina, que a dopamina ela vai destruindo os seus neurônios sensoriais, que causam prazer, que dão a impressão de prazer, e com o tempo aquilo tem que ser cada vez em doses maiores. Ou seja, quem começa vendo um tipo de pornografia hoje vai ficando cada vez pior e cada vez mais degradante. E aí não é só o ato que dá prazer para a pessoa. É preciso entrar animais, é preciso entrar violência, é preciso entrar todo tipo de degradação humana para que a pessoa sinta prazer. Ela começa a sentir prazer não pelo sexo em si, mas pelo medo, pelo nojo, e começa a ficar cada vez mais angustiante a vida de quem consome pornografia. Mateus, capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: a candeia ou as janelas do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A gente vai ler bastante a Bíblia daqui para frente, porque agora a gente vai começar a dar destino para as nossas vidas. Ninguém assiste pornografia com o cotovelo. Todo mundo assiste com os olhos. Todo o consumo, da pornografia é com os olhos. Mesmo que não tenha áudio, é com os olhos que você vê as imagens e lhe traz excitação. A Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas e se os teus olhos veem pornografia, o que é que acontece com o teu corpo? Porque eu não sei se todos temos a mesma consciência, mas aqui é uma igreja, a gente está num culto, e se entende que todos aqueles que são convertidos ao Evangelho fazem parte do corpo de Cristo. Eu fico imaginando se você gostaria que a sua mão automaticamente se enfiasse no fogo. Ela fala assim: ó, cansei de vocês todos aí, braço, cotovelo, estou indo embora. Vou enfiar no fogo. Porque é isso que acontece quando um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo tentam prejudicar a si, ou melhor, ninguém nunca percebe que é um prejuízo, tentam encontrar o prazer através da pornografia e da autossatisfação. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 1 ao 8, diz o seguinte: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher antes do casamento. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma mulher tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. O que você acha que é essa benevolência aqui? É aquilo mesmo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Quem tem o poder do corpo da esposa é o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Ou seja, se vocês vão parar de transar, os dois têm que entrar em concordância e tem que ser por um bom motivo. Algum jejum, alguma coisa específica. Por quê? Porque não é bom que o casal pare de ter relações sexuais para que o diabo não ache nisso uma brecha e consiga invadir o casamento e destruir aquilo que Deus fez.
para vos aplicardes ao jejum e à oração, é o que ele fala. E depois ajuntai-vos outra vez, ou seja, depois do jejum transem de novo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que permissão e não por mandamento. Isso daqui que Paulo está fazendo é um conselho que ele está dando. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Está repreendido. Paulo. Ele está falando que era melhor que todo mundo fosse que nem ele, que não transa. Porque ele escolheu isso para ele. Mas eu decidi transar. Outros escolheram esperar e cada um vive a sua vida. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. O meu dom é de transar. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros. Quantos solteiros nós temos aqui hoje? Cadê os solteiros? Levanta a mão, eu quero ver os solteiros aí, cadê? Bando de sofredor da desgrama. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, ou os viúvos também, que lhes é bom ficarem como eu, sem transar. Seja como Paulo, não transa. Pastor, o que é que tem a ver esses negócios? Eu só quero saber como conquistar uma menina. Eu só quero, pastor, um namorado. Menina, presta atenção. Olha para mim, meninas. Você não vai querer namorar com um cara que te trai consigo próprio. Você não vai querer namorar com um cara que chega em casa e fica assistindo horas e horas de pornografia. Porque o cara que faz isso no namoro, ele vai chegar no casamento e ele vai trocar o seu corpo pelo dele. Porque quem é viciado em pornografia gosta de si e não do próximo. Eu nunca vou trocar a Rebeca por mim. Nunca. Transar é top, mano. Suar. Se acabar, esgrenhar o cabelo. E dormir parecendo uma perereca atropelada. Ali, mortinho. E Jesus ainda vem e me cobra e fala assim: filho, tá frio. É muito melhor do que o diabo te descobrir. A BBC de Londres fez algumas pesquisas. Uma delas é com um rapaz que era extremamente viciado em pornografia e ele não conseguia se livrar daquilo, a ponto de não conseguir ter relações sexuais com mulheres. Ele não se excitava com nenhuma mulher. Ele só se excitava através da pornografia. Pastor, mas isso foi lá em Londres. Não, isso daqui, o que eu estou falando está mais perto da gente do que a gente imagina. Eu não iria falar sobre um assunto como esse de graça, sem ter uma razão para se falar. Óbvio que eu tenho uma razão. E eu me preocupo muito com a tua vida. E principalmente com o teu casamento e como será a tua vida sexual. Porque tem duas coisas que desequilibram um casamento: a vida sexual e a vida financeira. Hoje é sobre sexo. Outro dia eu vou falar sobre finanças. Mas uma vida amorosa relevante, o que eu mais desejo é que se você tem algum tipo de acesso ou relacionamento com a pornografia, isso acabe hoje no nome de Jesus. Nós somos servos de Cristo. Em João, no capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se você não pode convidar a Jesus Cristo para assistir pornografia com você, é porque é algo muito errado e é pecado. Jesus não quer que você seja servo do pecado, mas que você seja servo dele. Entre ser servo do pecado, escravo de Jesus, escolha Jesus. Em Cânticos, no capítulo 2, versículo 15, fala: apanhai-nos as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A pornografia é como uma raposinha que consegue passar por debaixo da cerca de proteção de uma vinha e começa a se alimentar lá dentro e vai crescendo, e depois não consegue mais sair de lá e destrói toda a vinha.
A pornografia vai entrar na sua vida de uma forma sorrateira e silenciosa. Você vai falar para você mesmo que você precisa relaxar porque você teve um dia difícil. Você vai falar para você que você está muito tempo sem ter relações sexuais, você precisa se aliviar. Você vai falar que você precisa, que é melhor você fazer isso do que você transar com alguém. Ei, o melhor é você não fazer nada. Deus criou o corpo humano, principalmente o dos homens, de uma forma inteligentíssima. Existe algo no homem chamado poluição noturna. Quando o homem, durante a noite, ele ejacula para aliviar as partes dele. Isso é tremendamente inteligente. Para quê? Para que o homem não precise se tocar para ter nenhum tipo de ejaculação ou esvaziamento do seu saco escrotal. Eu não vou cobrar pela aula de biologia, fique tranquilo. Isso acontece naturalmente. Então, rapaz, não precisa você acabar com o bichinho. Durante a noite vai acontecer isso naturalmente. E no momento em que estiver precisando. Porque você quer ter uma vida santa ou você quer ter uma vida de prazer? Porque solteiro não dá para ter as duas coisas sendo o prazer e sexo. Ou ejaculação. É por isso que uma vez nós tivemos a discussão que quase todos morremos na sala de teologia sobre Jesus teve poluição noturna ou não. Ah, mano, aquele dia voou cadeira. As pessoas se agrediram, deu tiro, foi tudo. E se você quiser saber, no final te conto, aqui, se Jesus teve isso ou não. Óbvio que ele teve, ele era homem. E Jesus passou pelas mesmas tentações que você, a Bíblia fala. E eu não acho que Jesus era feio, tá? Porque se eu não gosto de gente feia, ninguém gosta. Jesus era feio. Jesus era feio, não, Jesus era o cara. Jesus chegava assim, mano. Qual foi? Por que vocês estão em pecado? Saiam satanases todos. E todo mundo caía no chão. Jesus era o cara. Jesus não era feio. Jesus esteve feio na cruz porque ele apanhou muito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da fornicação. Ei, olha essa palavra aqui. Essa palavra fugir, em grego, significa, em português, fugir. Sabia? Eu não sei como que você consegue conceber fugir na sua mente, mas fugir na minha é tipo assim, ó. Isso é fugir. Se você tem problema com pornografia, provavelmente você tem os seus horários de chegar e fazer o teu serviço sujo. Isso para homens e para mulheres, tá? Tem gente que pensa, não, é só homem que faz isso. Não é. Tem muitas moças que estão até aqui enfiadas na pornografia e não sabem como sair. Mas hoje Deus vai te libertar disso. Eu não vou falar agora sobre como você deve fugir disso. Mas eu vou continuar o versículo que diz: fugir da prostituição, aqui fala. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por que contra o próprio corpo? Glutonaria, bebedice, tudo vem de fora. Mas o desejo da prostituição parte de dentro. Ninguém fala assim: ô véi, você não quer ali transar não? Ô, é mesmo, vou lá. Não, isso não acontece. É de dentro que parte. É um desejo seu. E o desejo não é errado, mas a forma como você direciona ele, sim. Porque quando você casar, a vida do cristão é muito engraçada. Porque você não pode nunca transar até você casar. Quando você transa, a partir do momento que você casa, é transar todo dia, é obrigatório. Tem que transar com a sua boca e transa. Assim que funciona. Por quê? Porque Deus fez o sexo para o casado. E Deus ama o sexo entre os casados. Quem não gosta do sexo é Satanás. Sabia disso? Por isso que ele quer que você saia transando com todo mundo. Porque enquanto você vai fazendo isso, você vai quebrando aliança com Deus e você vai se aliançando, a sua alma vai se unindo com a alma das outras pessoas. Queria que quem está conversando aqui atrás pare de conversar, por favor. Não sei de onde essa voz satânica está vindo. Te repreendo, Satanás. Ou os meninos da banda também pode ser. Existem 4 palavras em grego
Primeira, porneia. Isso está na Bíblia, tá? Depois eu passo onde está na Bíblia. Porneia significa fornicação, idolatria. Toda vez que a palavra porneia acontece, ela acontece em conjunto com idolatria. Porque todo mundo que se enfia no mundo da fornicação passa a idolatrar mais aquilo do que quem deveria de fato ser idolatrado. Ei, quero te falar algo muito simples assim. O diabo, ele não se importa se você vai adorar a ele ou não. Ele quer que você idolatre qualquer coisa que não seja Deus. Qualquer coisa que puder tomar o lugar de Deus, ele vai estar feliz da vida. É por isso que ele te tenta tanto na parte sexual. Porque você passa a idolatrar aquilo. A pessoa com quem você faz sexo e você não é casado, você começa a idolatrar aquela pessoa. Você se sente preso àquela pessoa. Você deve àquela pessoa. Então, o que é mais fácil? Você terminar um relacionamento que você nunca beijou ou um relacionamento que você está transando? Fala para mim. Que você nunca beijou. Óbvio, você não tem compromisso com aquela pessoa a ponto de ferir a pessoa e se ferir. Mas se você está transando, meu irmão, você vai carregar esse corpo morto por muito tempo, porque a sua consciência te diz o quanto é ruim você carregar uma pessoa que você transou. É ou não é? É, eu respondo por mim mesmo. O diabo só quer te distrair. Ele vai dizer para você que você não se aguentou, que de repente suas roupas foram tiradas e, nossa, mano, eu estou pelado, vai ter que acontecer, vamos transar agora aqui em nome de Jesus. Não. Ninguém que transa escapulindo. Não é que nem tropeçar, você vinha andando assim, tipo, nossa, cara, meu pinto entrou ali sem querer, olha só. Acontece isso? Isso não acontece. Todo sexo é premeditado. O sexo no namoro não acontece com a penetração. Primeira coisa para você fazer sexo quando você está namorando, pegar nos peitos. Primeira coisa. E a menina vai falar, para. Lembra que o pastor Alto falou, você vai broxar. Mas o miserável não brocha, ele continua. E ela fala assim, nossa, mano, tá top isso aí, continua aí. Teste aí para ver se eu tenho algum tipo de coisa na mama aí. Você está sentindo algum caroço, alguma coisa? Não, então continua. Isso se chama quebrar fortalezas. Você vai quebrando uma fortaleza um dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia você está transando, no outro dia você está sofrendo. É interessante que o crente, quando ele transa e na mesma hora ele fala assim, nossa, mano, que nojo dessa menina. Ave Maria. Sai daqui, desgraçada, ele pensa. Mas aí ele é hipócrita e fala assim, ai, meu amor, foi uma delícia, né? E ela também é hipócrita, né? Ai, foi tão gostoso, amor. Você me ama, né? Amo, claro. Nossa, que nojo dessa menina. Desculpa eu te falar a verdade, tá? Dói? Te incomoda? Que bom. Estou fazendo certinho a minha lição de casa. Porque eu quero que você saia daqui com nojo de tudo aquilo que Deus tem nojo. Eu quero que você saia daqui revoltado com tudo aquilo que revolta a Deus. Eu quero que você saia daqui com vontade de vomitar, porque é isso que Deus tem vontade. Porque é isso que acontece com todo mundo que é salvo e volta para a lama de onde foi tirado. É o que a Bíblia fala. É como a porca que é lavada e volta para a lama. É como o cachorro que vomita e volta para o seu próprio vômito. É esse tipo de nojo que acontece quando Deus nos tira do pecado e nós queremos voltar para lá. Não é isso que eu quero para a sua vida. O que eu quero para a sua vida é paz, é tranquilidade. E a última coisa que eu espero que você venha para mim e diga assim, pastor, ora para a menina não estar grávida, porque eu nunca oro, bicho. Eu sempre falo assim, Deus, veio até aqui, mano, deixa rolar. Não fui eu. Aqui eu engravidei, eu assumi, botei o sobrenome do meu filho, o outro está vindo engravidei, é meu também. Não tem um problema de ser homem, não. Casei. Todo mundo sabe que eu casei. Meu casamento está na internet. Tem mais de 6 mil visualizações meu casamento. Vai lá, está lá. Casei. Fui homem.
nós temos um problema de masculinidade no nosso tempo. Os homens não querem ser homens. Os homens querem jogar videogame. Os homens querem ficar no celularzinho, mas não querem assumir uma postura de homem. As meninas estão esperando a manifestação dos homens. E eles só estão se manifestando assim. Não tem mais postura de homem. Pornel é uma outra palavra que está na Bíblia, com a mesma raiz de pornografia, que significa cometer fornicação ou imoralidade sexual. Porné significa prostituta. A tradução de porné é prostituta. E pornós é fornicador, a pessoa que comete fornicação. Eu acho interessante na palavra porneia, porque vem de uma palavra chamada pernal, que significa vender. Aquele que comete fornicação, ele se vende. Aquele que comete fornicação, ele está vendendo algo, ele está se prostituindo, mesmo que seja consigo. Essa é a conotação. O prazer de um indivíduo pertence ao seu cônjuge. Quantos casados tem aqui hoje? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, seu marido, sua esposa, fala assim: o meu prazer te pertence. Se algum namorado falar isso, eu vou te amaldiçoar agora, seu desgraçado. E fala hoje assim para essa pessoa, tá aí, seu marido, sua esposa. Olha para ela, olha para essa pessoa. Hoje tem. Pastor Cleito não falou. Ó, o Lucas já dormiu, mano, tá fácil hoje, hein? O nosso prazer pertence ao nosso cônjuge. Pastor, mas eu sou solteiro ainda. Quem é solteiro e quer casar? Levanta a mão assim para eu ver. Pastor, eu sou solteiro, mas eu quero casar. O meu plano de vida é casar. Amém, Deus te abençoe. Deus vai te dar anos e anos e anos de sexo com a sua esposa, com o seu marido. E você vai falar assim: pastor, transei tanto hoje. Fala, bate aqui, high five. Glória a Deus, meu filho. Sem problema. Que é o contrário do que eu falo quando algum menino fala assim: pastor, transei. Eu falei, desgraçado. É, filho. Mas que seu pinto caia, seu miserável. Pelo menos até você casar, né? Depois reconstitui tudo, não tem problema. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, fala Paulo. Nenhum homem também. Deixa eu te explicar uma coisa muito simples para você entender essa matemática. Todos nós nascemos com órgãos sexuais. Todo mundo. O menino nasceu com um pintinho e a menina não. Nasceu com um negocinho lá dela, né? O membro que você nasce com não é seu, é do seu cônjuge. Faz sentido isso na sua cabeça? O que eu tenho aqui, lindo, não é meu, é de Rebeca. Eu tenho que cuidar dele, ficar sempre, belezinha. Não me pertence, pertence a ela. O do cônjuge é a mesma coisa. Das meninas pertence às esposas, né? Pertence aos esposos, dos esposos às esposas. Deus não criou os nossos órgãos sexuais para nós mesmos. Ele criou sempre para um casamento saudável. Óbvio que o diabo entendeu isso e distorceu isso, como todas as coisas que ele fez. Ele distorce tudo aquilo que Deus criou. Então, homem e mulher que são casados, não tentem ter prazer sozinhos. Pastor, mas a gente está numa fase tensa, mano. Não tá rolando. Vamos conversar. Vamos ter uma conversa. Porque o normal é que quem é casado transe constantemente. Sempre, o tempo todo, sem parar. E quem é recém-casado, faça isso 3 vezes por dia, como refeições. Café da manhã, sexo. Almoço, sexo. Janta, sexo. Lanchinhos. Tem tudo. Para ficar... o casamento ficar bem estruturado. Para dar tudo certo. Quando é solteiro e está transando, quer transar toda hora, parece aqueles coelhinhos. Você já viu? Tem uns coelhos, uns camundongos, que eles transam até exaustão e morte. A função deles é
espalhar o sêmen dele no máximo de fêmeas que puder. E aí, eu não sei se você já viu essa reportagem, passa muito Discovery Channel, eles vão transando. Aí chega uma hora, tipo assim, eles morrem, tipo assim. Morre mesmo, morre. Qual que é o propósito da sua vida? Transar. Tem uns meninos que estão nessa. Qual que é o seu propósito, filho? Transar, pastor. Meu propósito é transar, transar, transar. Calma, menino. Vamos com calma. Deus tem uma esposa para você. Menina, Deus tem um esposo para você. Porque você não quer um menino abobalhado que fica se masturbando. Você quer um homem que te esperou para te estraçalhar depois do casamento. Porque é isso que as mulheres querem, serem estraçalhadas. Amém? Mas o menino não sabe fazer isso. A única coisa que o menino sabe é acabar consigo e acabar com o outro. Porque a pornografia acaba com todo mundo que está ao seu redor. Porque você vai olhar para a sua namorada ou para a menina que você gosta e você vai comparar com as atrizes. Você vai dizer, poxa, mas ela tem aquele defeito e aquela menina lá não tem. Óbvio, seu animal. Aquilo é um jogo de câmeras. Aquilo não existe na vida real. O meu maior desejo é que a sua formatação sexual seja de acordo com a Bíblia e não de acordo com a pornografia. Porque quem ensinou o homem a transar foi Deus e não os filmes pornográficos. Transe de acordo como Deus quer e não como o mundo nos ensina. Não tenha uma mente pervertida, mas tenha uma mente restaurada pelo poder de Deus e tenha um sexo normal. O sexo, ele é normal. Não precisa ter nada pendurado. Não precisa ter, sabe, nenhum tipo de fantasia. Foge disso. Porque todo mundo que entra no mundo de fantasia nunca vai se sentir satisfeito. Você quer apimentar uma relação, você que é casado? Eu falei isso. Quem estava essa semana no Homens da Verdade? Leva a sua esposa para jantar num restaurante. Tem restaurante que tem escrito assim, restaurante tal, transa certa. Você leva, mano, e com certeza vai ter. E no final você sai e o cara fala assim, ó, boa transa, Senhor. É assim. Tem uns restaurantes que é assim, mano, é batata. Eu não indico isso para os solteiros. Solteiros, McDonald's é top. Olha o que Tessalonicenses fala, 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quantos querem ser santos para o Senhor? Amém. A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. É impossível ser santo e fornicar ao mesmo tempo. É impossível. O meu desejo é que você tenha uma vida sexual saudável quando você casar. Que você transe a todo tempo, mas e que enquanto você estiver solteiro, você se dedique a Deus, você pegue todas as energias que você tem e você dedique a Cristo, e não a si ou a um relacionamento que envergonha o nome de Deus. O que é a imoralidade que a Bíblia fala muitas vezes? A imoralidade é a ausência da moral. E qual que é a moral que está vigente no nosso contexto? Qual que é a moral que nós seguimos? A moral de Deus. E Deus deseja que nós não contraiamos as núpcias, porque contrair núpcias é transar antes da hora. Não case antes do tempo. Ouviu? Não case antes do tempo, porque transar é casar. É o mesmo sinônimo. Ah, pastor, mas eu não acredito nesse negócio aí de que transar... Tá bom. Então, abre aí, 1 Coríntios. Esse você vai ter que abrir. Abre. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que se ajuntando com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão... Está errado aqui a minha. A minha versão está errada, eu vou ler essa daqui. Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Todo mundo sabe o que é meretriz. Alguém não sabe o que é meretriz? Fala, pastor, não sei o que é meretriz. Prostituta, ok. Ou não sabeis que, quando você se une a uma prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Quantos aqui querem ser uma só carne com garotos e garotas de programa? Ninguém. Você quer ser uma só carne com a pessoa que você ama, com a pessoa que você vai casar. Pastor, tudo isso é muito forte. E quem disse que não é?
Você acha que as vidas dos jovens têm sido destruídas pelo quê? Pela fraqueza disso tudo? É uma força tão absurda que destrói a vida das pessoas, que impede com que elas tenham um relacionamento sincero com Deus, que impede com que elas tenham um relacionamento honesto com seus irmãos e irmãs e as pessoas da comunidade onde ela vive. Ninguém tem coragem de falar assim, poxa, num almoço de domingo, gente, foi tão bom ontem, passei ali na esquina, peguei uma garota de programa e aí a gente foi para a cama e foi tão bom. Você não tem coragem de falar isso para sua avó. Você não tem coragem de falar isso para seus pais. E prostituição não é só para as pessoas que são profissionais do sexo, mas para qualquer pessoa que tem sexo com qualquer outra pessoa. Isso é prostituição. A prostituição não é necessariamente fazer algo por uma venda por dinheiro. Muitas vezes você vende o seu prazer pelo prazer do outro. Isso é prostituição. Vamos trocar aqui o prazer? Você me dá o seu, eu te dou o meu, e aí a gente se prostitui junto. Isso é prostituição. Como saber se você é um viciado em pornografia? Eu vou falar 10 coisas aqui rapidamente. Você perde a noção do tempo vendo pornografia. Você passa 2, 3 horas, você nem vê, assistindo pornografia. Você esconde de todos essa prática, você não tem coragem de falar para ninguém o quanto você está afundado na pornografia. Você não consegue parar. Periodicamente você sempre está vendo pornografia. Pastor, mas eu não sou viciado não, eu vejo uma vez por mês. Isso é vício. A pessoa que não consome nada é que não tem problema com pornografia. Mas se você vê pelo menos uma vez por mês, você tem problema com pornografia. Você se irrita se alguém sabe da sua prática e ela quer te ajudar. Não, eu não sou viciado não. Como todo viciado se manifesta assim. Eu não sou viciado, eu sei me controlar. Quando eu quiser parar, eu paro. É o que todo viciado fala. Você se distancia das pessoas ao seu redor e mergulha cada vez mais na fantasia. As pessoas ao seu redor, as pessoas que te amam e que você também ama, já não são mais tão interessantes quanto as pessoas da internet ou as pessoas que você cria fantasias quando você assiste. 6, você continua com o comportamento mesmo diante de algumas perdas. Teve gente que já perdeu, olha, isso aqui que eu estou falando é algo que um advogado me disse uma vez, que muitos casamentos têm acabado no Brasil por causa da pornografia. Homens que se separam de mulheres e mulheres que largam os homens porque eles não conseguem se desvencilhar da pornografia e ter uma relação sexual saudável. Tem gente que perde amigo, namoro, emprego, tem gente que perde ministério, tem gente que perde célula e não consegue largar a maldita da pornografia. 7, você começa a ter ideias sexuais frequentemente. Você está aqui no culto, de repente você está vendo peito, você está vendo bunda, você está vendo tudo. Isso não é normal. Olha, isso não é normal. Principalmente dentro desse ambiente, que é um ambiente tão propício para você poder se conectar com Deus. Se você chegou aqui hoje e a única coisa que você pensa é quando você sair daqui, chegar na tua casa e ver pornografia, a gente vai orar no final. Porque isso não está certo. E a sua vida está escapando por entre seus dedos. Você passa cada vez mais tempo consumindo pornografia. No começo você começou vendo 10 minutos, 20 minutos, e cada vez mais vai aumentando e você não consegue se desvencilhar disso. Você usa a pornografia para descarregar suas emoções de forma madura. Ou seja, você sabe o que você está fazendo. Você está triste? Pornografia. Está estressado? Pornografia. Qualquer tipo de situação emocional que você está envolvido, a única saída que você tem é a pornografia e, claro, a masturbação. 10, você se torna crítico em relação à aparência da outra pessoa que você ama ou, para os casados, a performance do sexo. Ah, por que você não consegue colocar o seu calcanhar na sua nuca? Porque não dá, poxa. Não dá. Não consigo. Então você não sabe transar direito, como você não me ama. Você não faz nada por mim. É isso que você começa a trazer para dentro da tua casa, para dentro do teu relacionamento. Rapazes e moças, a forma certa de transar é a forma que Deus criou. Ali, junta um com o outro, o bichinho entra ali e acabou.
Não inventa outra coisa. Ah, pastor, mas só pode uma posição? Não, pode várias. Vocês conseguiram, mano. Porque tem gente que não consegue mesmo, né? Vai dar errado. Vai dar errado. Eu já vi notícia de pessoas que tiveram câimbras e acabou com tudo, mano. Teve que vir ambulância para vir resgatar a pessoa, porque o cara ficou lá tortinho. Que nem um vídeo que eu vi essa semana de uma pessoa que estava rebolando. Ela estava descendo até o chão, rebolando, rebolando. E aí ela ficou lá. No meio de um show ela ficou. E aí a pessoa falou assim, ó, me acuda aqui, que a pessoa não conseguia levantar. Travou, desgraçadinha, tadinha. Travou, foi rebolar, foi se aparecer. E se apareceu mesmo. Saiu carregada por todo mundo. Se lascou. Como se livrar da pornografia? Oh, meu Deus do céu, como que eu faço isso? Nenhum vício é fácil de ser vencido, mas todo vício pode ser vencido com o Espírito Santo de Deus. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo, diz 1 Coríntios 6,18. O que você vai fazer é que toda a consumação, as vias de fato, são físicas. Ninguém goza na mente. Nossa, mano. Nossa, que gozada louca que eu dei aqui agora na minha mente. Não, todo mundo tem o prazer no próprio corpo. O que é que você vai fazer? Não é fugir da aparência do mal, porque você já está lá dentro, no secreto. Você vai sair daquela situação. Pastor, sempre que eu chego do trabalho, eu tomo um banho, dou uma relaxada e pornografia. Você não vai mais ficar sozinho. Você vai tomar um banho e você vai ficar até você vai para ali para o Compra, que é 24 horas, vai ficar lá até dar sono. Porque ninguém bate uma no meio do supermercado. No carrinho. Ô, moço, traz um carrinho aí, por favor, vou ficar aqui dentro do carrinho, vou ficar aqui só eu. Aqui. Fica tranquilo, eu limpo depois. Abrir o teu coração com o teu líder. Já teve rapazes aqui que abriram o coração para mim, pastor, eu tenho problema com pornografia. O que é que eu tenho que fazer? Eu aconselhei essa pessoa e ela está livre da pornografia. Livre. Mas livre não é tipo assim, um mês. Já tem uns 4 meses, quase 5, 6 meses que essa pessoa não tem contato com a pornografia. Uma coisa que ajuda a você não chegar às vias de fato é o jejum. É você deixar de comer, deixar de se alimentar mesmo. Principalmente para os homens, carne vermelha, porque nos dá muita sustância. A carne vermelha é muito bom. Não coma carne nenhuma, não coma nada, fique sem comer. Você vai ver, você vai chegar de noite, na sua casa, a única coisa que você vai querer comer é um ovo frito, arroz, e você vai dormir, você vai estar morto. Você vai pegar só para lavar e pronto. Jejum. Pastor, mas como assim? Jejum. Isso é bíblico. O jejum, ele mortifica a nossa carne. E o jejum de verdade é ficar sem comer. Quando nós fazemos os jejuns, rapazes, para o encontro com Deus, a gente não come. Só vai comer depois das 18 horas. E fica todo mundo um bando de tetraplégico, mano. Ninguém faz nada. Os meninos têm problema. Por quê? É para matar a carne. Porque é uma semana difícil e nós temos que nos concentrar naquilo que Deus vai fazer através de nossas vidas. Uma coisa importante, reconhecer que isso é um pecado. Se você não acha que é pecado, você não vai vencer isso, certo? 2, se reconciliar com Deus. É preciso que você chame Deus para te ajudar a vencer esse momento. 3, confessar. Confesse para o seu líder, confesse para mim. O meu maior desejo e dos meus líderes é que qualquer pessoa que tenha problema com isso consiga se livrar. 4, alcançar misericórdia, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A pornografia, ela afeta o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Não adianta você achar que é só uma fase, que vai passar, porque o que pode acontecer é piorar ainda mais a tua vida. Eu não quero que nenhum rapaz ou nenhuma moça tenha nenhum problema nos relacionamentos, nos namoros, no noivado, porque tem problema com pornografia. Pastor, mas eu não tenho, o senhor pregou aí tudo, eu não tenho problema com isso. Então você hoje
está munida de ferramentas para ajudar pessoas que têm problema com isso. Porque se alguém abrir o coração contigo, você vai saber exatamente o que fazer para ajudar essa pessoa. Porque a última coisa que você quer é que alguém que você gosta, alguém que você ama, tenha esse tipo de problema e não consiga evoluir numa vida amorosa relevante porque está preso no pecado da fornicação. Eu queria que a banda fosse subindo, por favor. Saiba de uma coisa. Quando você entra em contato com a prostituição, com a pornografia e logo a prostituição, o seu corpo, ele é violado. A sua alma é mutilada e o seu espírito é empobrecido. É impossível você ter uma comunhão com Deus se você tiver esse tipo de prática. Eu preciso que você saiba de algo sobre a minha vida. Eu não prego para ter ibope. Eu prego para discipular pessoas. Eu não prego para que as pessoas gostem de mim. Eu prego para que as pessoas gostem de Cristo. Então, se você gostou ou não do que eu falei, eu sinto muito. O meu desejo é que você possa se conectar com Deus cada vez mais. Eu preciso que você saiba também que eu, como seu pastor, não tenho medo de críticas, apesar de querer quebrar alguns pescoços. Não tenho medo. Na verdade, os meus colegas pastores da cidade, todos vieram me parabenizar por abordar esse tema e pela forma como nós estamos tratando isso. É preciso ter coragem para falar sobre isso, mas isso para mim é uma bobagem, porque eu fui salvo por alguém que não se acovardou em se entregar por mim. Então eu não tenho medo de falar dos pecados que tentam roubar os meus jovens do meu Deus. Jesus me entregou você para eu discipular. E eu não quero te contar historinhas bonitas para te enganar. Eu quero te assustar. Eu quero chacoalhar a tua vida. Eu quero fazer você entender que se você continuar com essa vida de pecado, a tua vida vai ser horrível. Você vai se tornar um zumbi espiritual. Você vai se tornar uma pessoa intragável. Você vai se tornar cada vez mais depressivo. Você vai se amar menos. E você vai estar entrando cada vez mais num poço que só se afunda. Se você deseja sentir um prazer que você ainda não sentiu, se você quer sentir um prazer sem perder nada, sem perder as pessoas que você ama, sem perder o seu relacionamento com Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o seu relacionamento com Jesus acima de tudo. Não deixe que o mundo te engane com bobagens do tipo, você precisa se conhecer, você precisa se aliviar. Não. Aquilo que mais pesava sobre nós foi aliviado na cruz. Foram os nossos pecados. Não deixe que uma prática que, se você parar para pensar e for racional, tão boba, te impeça de ter a plenitude de Deus. Para os solteiros, Deus tem um namorado, uma namorada para você segundo o coração dele. Ele não quer pessoas que vão te perverter ou te tirar do caminho que você já está. Muito pelo contrário. O que Deus deseja é que você não seja manipulado, como nós vimos aqui na dança, em que você entra no mundo da pornografia e a pornografia vai manipulando como a sua vida deve ser. O meu desejo é que a tua vida amorosa seja relevante mesmo, de fato, relevante. Que você possa testemunhar para as pessoas da forma como você se relaciona com o teu namorado, com a tua namorada, porque é uma forma santa, é uma forma que inspira, é um amor que contagia. O meu desejo é que você não tenha vergonha de talvez estar enfiado nisso e vir falar comigo, porque eu não quero te julgar. Eu não tenho esse poder. Eu não sou como um juiz que tem um malhete na mão. O malhete é aquele martelinho, sabe, que bate assim. Não. Tudo aquilo que eu faço é segurando a palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensina que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E se
se eu estivesse numa situação como essa, eu gostaria de que alguém me abraçasse e que alguém comprasse essa guerra comigo espiritualmente, orando por mim. E é o que eu quero fazer por você agora. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar.